Olá, bem-vindos à aula 21 do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula eu quero falar sobre o laço for in. Quando nós falamos sobre laços, eu falei sobre o laço for. Aquele laço tradicional, for, daquela forma com três sentenças, ele está presente em praticamente qualquer linguagem de programação. Porém, em JavaScript há mais de uma versão do for. Além do for tradicional, há o for in e o for of. O for in é mais antigo do que o for of. Ele atualmente não é tão utilizado quanto o for of. Porém, é interessante saber como ambos funcionam, porque eles têm comportamentos diferentes. Então, nessa aula eu vou falar sobre o for in. O for in ele é utilizado para iterar sobre as propriedades de um objeto. Lembrando que o for é um laço. Então, esse for aqui também ele vai iterar, só que ele não vai iterar sobre uma variável de controle. Não, ele vai iterar sobre todas as propriedades de um certo elemento. Então, temos aqui um exemplo, nós temos de um certo objeto, perdão. Nós temos aqui um objeto pessoa, um objeto estudante, nosso exemplo clássico. O pessoa é o protótipo do estudante, então eu vou iterar sobre as propriedades do estudante. Como é que eu faço isso? For, abre e fecha, parênteses, aqui dentro eu vou declarar uma variável, let params, que vão ser os nomes das propriedades do objeto, in, aqui que entra o in, for in, e aqui o nome do objeto. Então eu vou iterar sobre as propriedades do objeto estudante. E vou dar um console log no params, que é essa variável que eu declarei aqui. Como eu falei, essa variável params vai trazer o nome das propriedades. Então, o que ele vai gravar aqui vai ser curso e nome. Por que curso e nome? Bom, curso é uma propriedade do estudante e nome é uma propriedade do seu protótipo. Então, o for in ele itera sobre todas as propriedades do objeto, tanto as próprias quanto as herdadas. E aí, pensando nisso, vem uma pergunta. Bom, tudo bem, ele herdou o nome, mas ele também não herdou aquelas outras propriedades e métodos como toString, por exemplo? Não deveria aparecer aqui toString? Por que não aparece? Por que aparece só curso e nome? Porque eu já tinha falado, propriedades têm atributos. E um dos atributos das propriedades é o atributo enumerable. E esse atributo aqui diz se essa propriedade vai ser listada ou não, por exemplo, no for in. As propriedades que nós criamos, elas têm enumerable true por padrão. A gente pode criar uma propriedade que não seja enumerável, que não seja iterável utilizando for in? Podemos, mas se nós não especificarmos isso, elas são enumeráveis. Então, a nome, e como é que eu vejo isso? Existe um método getOnPropDescriptor, que eu passo o objeto e a sua propriedade, ele me traz informações sobre essa propriedade. Então, aqui eu vejo que o enumerable do nome é true. Se eu tentar pegar os atributos do prototype dele, do prototype do pessoa, na propriedade toString, vai vir enumerable false. O toString não é enumerável. Por isso que ele não aparece no for in. Só aparece o curso e o nome. Bom, nós podemos utilizar isso para qualquer objeto. Qualquer objeto nós podemos utilizar um for in. Uma array podemos utilizar? Podemos, porque arrays são objetos. Então temos aqui um exemplo de uma array. Não falamos ainda, mas isso aqui se você já programou alguma linguagem, isso aqui é um literal de array entre colchetes, tem 3 elementos, 1, 2, 3. Se eu usar o for in nela, der um console log nos parâmetros, vai ser 0, 1, 2. Por que 0, 1, 2? Porque esses aqui são os índices dos elementos. Esse aqui é o índice. O primeiro elemento é 0, esse aqui é o índice do segundo elemento,
esse aqui é o índice do terceiro elemento. E se você pensar assim, na verdade, os índices de uma array são os nomes das propriedades, porque uma array é um objeto. Então, isso aqui é uma propriedade cujo nome é 0, uma propriedade cujo nome é 1, uma propriedade cujo nome é 2. E qual é o valor da propriedade cujo nome é 0? 1. O valor cujo nome da propriedade é 1, o valor é 2. E mesma coisa por 3. O for in, ele itera sobre o nome, a chave. Mas eu posso conseguir o valor? Posso. Basta colocar array, entre colchetes, o nome da propriedade. Então, se eu der um console log, array, params é o nome da propriedade, é a chave, vai vir o valor. Então, aqui vem 1, 2, 3. Então, qualquer objeto eu posso iterar utilizando for in, inclusive uma array. A pergunta é, qual é a ordem da iteração? Por que aqui veio 0, 1, 2? Por que aqui veio curso e depois nome? Bom, existe uma ordem em que é feito a iteração. Porém, a gente não pode confiar muito nisso. A gente não utiliza for in para iterar elementos de uma array. A gente vai ver que a gente utiliza for off. Mas pode usar for in também. Geralmente não vai dar problema, mas é bom entender como funciona. Bom, qual é a ordem? Aqui eu estou definindo um objeto. Um objeto cujo nome é objeto, né? Com 3 propriedades. Nome, 0. Note que o 0 está como string, porque o 0 não é o identificador válido. Identificadores válidos podem ter números, mas não como o primeiro caractere. Então, 0 não é um identificador válido. E sobrenome. E agora eu vou iterar sobre as propriedades. A ordem vai ser 0, nome e sobrenome. Por que essa ordem? Se aqui eu declarei nome, 0, sobrenome. Bom, porque a ordem é a seguinte. Ele primeiro vai listar as strings que podem ser convertidas para números. Ele faz isso também para tentar manter a ordem de uma array. Então, primeiro, se a gente tem uma array e a gente coloca a propriedade na array, primeiro ele itera sobre os elementos da array para depois pegar as propriedades que são alfanuméricas, né, que não começam com um número. Depois que ele esgota as propriedades que são números, ele vai iterar na ordem que tais parâmetros foram incluídos no objeto. Então aqui o parâmetro, a propriedade, né? Aqui não é parâmetro, outras propriedades. Botei parâmetros aqui, mas era propriedade, estava pensando em outra coisa. A propriedade nome veio primeiro que é sobrenome, por isso que a nome vai ser listada antes da sobrenome. E depois que ele listou os parâmetros próprios, ele vai fazer a mesma coisa. Depois que ele listou as propriedades próprias, ele vai fazer a mesma coisa com as propriedades dos protótipos. Por isso que aqui, primeiro, ele listou curso, porque curso é próprio do estudante. Depois ele passou para as propriedades do protótipo, que foi nome, por isso que ele listou nome. Então é interessante conhecer a ordem que o for in funciona, porém não é tão crucial que nós não utilizamos isso costumeiramente. Geralmente a gente utiliza o for off, mas, bom, for off também tem uma ordem, né? Mas é que dificilmente a gente se importa muito com a ordem quando estamos listando propriedades de um objeto. Geralmente a gente se importa mais quando estamos listando propriedades de uma array ou elementos de uma array, e aí a ordem é numérica, porque uma array segue uma ordem numérica. Mas nós vamos ver mais sobre isso em breve.